E aí pessoal, aqui é o Pablo de novo com o Indio Channel e hoje eu tô aqui para falar sobre 5 filmes que foram assustadores na minha infância e talvez na sua, mas que hoje talvez se nós assistirmos de novo não sejam assim tão assustadores, o que eu acho que é até normal. E o primeiro filme que eu vou falar é Bala de Prata, de 1985, e é um dos meus filmes favoritos de lobisomem e é baseado em uma obra do Stephen King chamada O Ciclo do Lobisomem, de 1983, e tem o Corey Haim, que era uma criança na época, e ele estava em quase todos os filmes daquela época, né? Começo dos anos 80 até o começo dos anos 90, ele estava em vários filmes legais. Tudo se passa na pequena cidade de Tucker's Mills. Uma série de assassinatos começa a acontecer, tipo, um trabalhador tem a cabeça decapitada e ninguém sabe o que aconteceu com ele, não sabe se foi um bicho, se foi outra pessoa que fez isso com ele. Também tem uma mulher que estava grávida e estava se preparando para cometer suicídio, mas foi assassinada pela mesma coisa. Então nem se deu o trabalho dela se matar, essa coisa veio e matou ela antes. Fora outros assassinatos, e começa a acontecer várias coisas estranhas na cidade. E o que mais me metia medo era que a única pessoa que sabia que tinha um lobisomem na cidade e sabia quem estava se transformando no lobisomem era um garotinho tetraplégico que andava pela cidade para cima e para baixo num triciclo motorizado. E esse garoto, apesar dessa desvantagem, né, física, conseguiu escapar do lobisomem, como foi na cena da ponte. Ele jogou uns fogos e conseguiu se livrar do lobisomem e feriu o rosto do lobisomem. Foi aí que ele descobriu quem era a pessoa que se transformava no lobisomem. E o legal também é de ver que a pessoa que era o vilão, no caso, né, que virava o lobisomem, ele também era atordoado por isso. Ele não era simplesmente malvado. E eu não sei se eu vou estar dando spoiler, mas o lobisomem era o padre da cidade. Isso também era uma coisa bem assim sinistra, né? O padre da cidade, que era a pessoa que era pra, vamos dizer assim, dar aquela palavra de conforto, era a pessoa que estava matando as pessoas. A transformação não era tão boa quanto a transformação do filme O Lobisomem Americano em Londres, mas eu achava bem legal na época. Claro, filme de 1985 vai ter uma diferença bem grande comparado com os efeitos especiais de hoje em dia. Mas se bem que naquela época tinham vários filmes que tinham os efeitos bem melhores do que os que são feitos hoje por CGI. E o próximo filme é Sonâmbulos, de 1992. E esse filme eu lembro que passava quase todo domingo no SBT. Eu tô exagerando um pouco, mas passava quase todo domingo lá. Esse é outro filme com o envolvimento do Stephen King, só que esse não é baseado em uma obra dele, tipo um livro. Esse foi um roteiro que ele escreveu direto para ser feito como um filme. Stephen King, ele sempre tem umas ideias muito loucas, né? Eu lembro que eu vi uma vez que ele teve que colocar algodão no nariz dele. Basicamente ele cheirava muito, era daí que ele tirava as ideias loucas dele. Ele cheirava tanto que o nariz dele sangrava e pingava gota de sangue na máquina de escrever dele. Ele tinha que colocar algodão para continuar escrevendo. Mas voltando ao filme, o filme é mais ou menos assim. O filme conta a história de Charles Brady e da mãe dele, Mary. Quem já viu o filme sabe que os dois tinham um relacionamento bem estranho de mãe e filho. Eu não quero mencionar muito, né? Quem assistiu o filme ou quem for assistir o filme vai saber. A forma real deles é tipo um gato, é como se fosse um lobisomem felino, é como se fosse um gato-zomem, vamos dizer assim. Eles tinham aquela forma assim humana, mas com meio que cara de gato, uns gatos meio deformados, sei lá. E eles têm poderes de telecinese e fazer ilusões, né? Criar ilusões. Só que eles têm um ponto fraco, gatos. Eles ficam intimidados com os gatos porque os gatos não caem nas ilusões deles e também os gatos conseguem machucar eles, até de forma fatal. Um destaque desse filme é a música que toca durante algumas cenas, que é a música que se chama Sleepwalk, de Santo e Johnny. Porra, essa música dá um tom bem sinistro pro filme. Invasores de Marte, de 1986. Esse filme é na verdade um remake de um filme de 1953 do mesmo nome. O filme conta a história de David, que um dia estava observando as estrelas com o pai dele. Aí os dois veem uma nave alienígena aterrissando próximo à casa deles, olha só. Aí o pai dele vai investigar, ver o que está rolando lá e volta bem diferente. Ele volta tão estranho que o próprio filho David fica com medo dele e a mãe dele chama a polícia. Aí várias pessoas na cidade começam a agir como o pai dele, tipo meio que zumbis, né? Estão sendo controlados pelos alienígenas e o David faz a ligação entre o que está acontecendo na cidade com as pessoas com o que eles viram naquele dia que o pai dele foi lá investigar o caso.
E ele, né, junta 1 mais 1, deu 2, descobriu que eram os alienígenas que estavam fazendo isso. O filme tem vários efeitos especiais bem bacana para a época, o que ajuda a deixar o ambiente mais assustador. Mas o mais assustador de tudo para mim é que no final do filme, o garoto acaba acreditando que tudo não passou de um pesadelo. Mas À Beira da Loucura, de 1994. Esse filme foi dirigido pelo grande John Carpenter, que dirigiu filmes como Fuga de Nova York, Halloween, A Coisa e Aventureiros do Bairro Proibido, clássicos da sessão da tarde. Tudo se passa quando Sutter Kane, um escritor de histórias de terror, desaparece. Então John Trent, que trabalha para uma seguradora, vai investigar o caso para ver se o desaparecimento dele é verdadeiro ou se eles estão de alguma forma cometendo uma fraude para pegar o dinheiro do seguro. Só que John Trent acredita que tudo isso é apenas uma jogada de marketing, já que o Kane ainda tem um livro para ser lançado. A editora de Kane, Linda Stiles, fala para Trent que é do conhecimento dela que os livros escritos por Kane causam desorientação, perca de memória e paranoia nos leitores de mentes mais fracas, vamos dizer assim. Trent não acredita nessa história, mas conforme ele vai lendo o livro de Kane, ele aos poucos vai perdendo a noção do que é real e o que é ficção. A cena mais legal pra mim é a cena final, que ele termina no cinema, doidinho, velho. Tipo, é aquele filme de terror que tu vê que no final o mal venceu. E pra mim, os melhores filmes de terror são assim. Fantasma, de 1979. Esse filme pra mim é um clássico. Eu lembro que demorei um tempão pra achar o nome desse filme. Eu sempre lembrava. A única coisa que eu lembrava era que tinha um velho alto assustador com uma bolinha, uma esfera que tinha umas lâminas que saíam dela. A única coisa que eu lembrava. Demorei um tempo pra achar, procurei e achei. E o engraçado de tudo é que em inglês, esse velho, eles se referem a ele como Tall Man, que em português é Homem Alto. Esse velho era bem medonho. E o filme começa mais ou menos assim. Esse velho toma a forma de uma mulher e mata um carinha no começo do filme. E no funeral dele, ele rouba o corpo do cara. E aí tu vê que o velho tem uma força imensa. Ele parecia Exterminador do Futuro carregando o caixão do cara. Só que ele não esperava que um garotinho de 13 anos chamado Mike veria tudo. E estava preparado para arruinar os planos dele. E esse é mais um daqueles filmes de terror que eu gosto muito, porque no final o mal vence. O garotinho, o Mike, no final, ele acredita que tudo não se passou de pesadelo. Então tudo que aconteceu no filme, que nem nos Invasores de Marte, para ele foi apenas um pesadelo. Só que no final ele descobre que não é bem assim não. Então, esses foram os 5 filmes que eu lembrei da minha infância, que foram bem assustadores, e tem outros também. Vou ver se eu consigo lembrar e postar aqui. Se você tiver alguma recomendação de filme para me falar aqui, ou algum filme que foi bem bacana, que você viu quando era pequeno, mas não lembra o nome, a gente tenta achar e falar sobre ele aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like aí se gostou, comenta e até a próxima. Abraço!